Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Gabriel Minuso. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de prismas, de área, de superfície, volume lá do princípio de Cavalieri, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou falar aqui sobre os prismas. Tá? Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Então, dados dois planos distintos e paralelos, um alfa e um beta, vamos chamar eles desses nomes. Um polígono convexo contido em alfa e uma reta T concorrente a esses planos. A reunião de todos os segmentos de reta paralelos a T, com uma extremidade no polígono em alfa e a outra em beta, é denominada prisma. Então, observa a nossa imagem aqui. Nosso plano alfa, nosso polígono convexo aqui, ó, ABC. Então, todos os pontos, todas as retas que saem lá do alfa, vão até lá no beta e são paralelas a T, definem o prisma. Tá? Os prismas podem ser denominados de acordo com o polígono na sua base. Vamos ver aqui. Ó. Se a base é um triângulo, a gente vai ter um prisma triangular. Se a base é um quadrilátero, a gente vai ter um prisma quadrangular. Se a base é um pentágono, um prisma pentagonal, e aí vai embora. Tá? A gente também classifica os prismas em prisma reto ou prisma oblíquo. Tá? Então, quando que a gente vai ter um prisma reto? Quando a face lateral aqui do prisma for um retângulo, ele vai ser um prisma reto. Quando que ele vai ser um prisma oblíquo? Né? Quando a face lateral aqui for um paralelogramo. Tá? Então, observem que ele é meio inclinadinho aqui, o nosso prisma oblíquo. Ok? Continuando aqui, ó. Quando as bases de um prisma são paralelogramos, esse prisma também pode ser chamado de paralelepípedo. No prisma reto, quando as bases são retângulos, ele também pode ser chamado de paralelepípedo reto-retângulo ou bloco retangular. Nós vamos focar os nossos estudos aqui nesse segundo aqui, ó, no paralelepípedo reto-retângulo ou bloco retangular. E a gente tem um caso especial aqui, ó, que é o caso do cubo, onde todas as suas faces são quadrados. O cubo a gente vai falar mais para frente, vai estudar ele separado. Seguindo aqui, a gente vai falar da área da superfície de um prisma. A gente destaca basicamente três, vamos entender cada uma delas. A superfície lateral, que corresponde à reunião das faces laterais do prisma. Portanto, a área dessa superfície é a sua área lateral, e a gente abrevia assim por AL. A área da base, que corresponde à área do polígono que compõe a base do prisma. Tá? E aí, o prisma, né, tem duas bases, a inferior, né, se a gente voltar aqui, ó, a inferior e a inferior e superior, né, dessa posição que estão desenhados aqui. E a superfície total, que corresponde à reunião da superfície lateral e das bases do prisma. Portanto, a área dessa superfície é a área total, a gente abrevia por AT. Assim, a área total de um prisma pode ser expressa por... Aí vem a primeira fórmula, né? A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Volume de um prisma. Tá? Quando calculamos o espaço ocupado por um corpo, estamos determinando o seu volume. Para determinar o volume de um prisma, a gente vai falando um pouquinho desse cara aqui, ó, desse princípio de Cavalieri. Tá? Então vamos ver essa situação aqui. Ó. Considere algumas chapas metálicas em forma de paralelepípedo reto, empilhadas de duas maneiras diferentes. Então, essa primeira maneira aqui mais certinha, mais organizada, e essa segunda maneira aqui mais bagunçada. Tá? A gente percebe que o volume de cada uma dessas pilhas é o mesmo, independente da maneira como as chapas são empilhadas. A formalização dessa situação é conhecida como o princípio de Cavalieri. A gente vai ver ele aqui agora. Então, aqui é o princípio de Cavalieri. Né? Sejam dois sólidos geométricos espaciais, S1 e S2, então aqui estão os dois sólidos, de mesma altura, H, apoiados em um mesmo plano alfa, e aí se qualquer plano beta, paralelo ou coincidente a alfa, que secciona esses sólidos, determina nele duas regiões planas de mesma área, área A1 e área A2. Então, o volume S1 é igual ao volume do S2. Utilizando esse princípio aqui, a gente pode determinar o volume de um prisma qualquer, que está aqui. Ó.
O volume, que a gente geralmente abrevia por V, de um prisma qualquer, pode ser calculado multiplicando a área da base, a área da sua base, AB, pela medida da sua altura. E aí a gente tem outra fórmula aqui, ó. O volume é igual à área da base vezes a altura, né? Lembrando que a área da base varia de acordo com o polígono. E cada polígono a gente vai estudar pelo menos algumas características deles. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.